De currículos recebidos em papel para filtros de plataforma, a transformação digital otimizou o trabalho do RH, mas também deixou um grande desafio: como humanizar os processos em meio ao mundo digital. Hoje a TAC veio nos ajudar a desbravar esse caminho. Olá, começando um episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, empregabilidade, e essa semana a gente vai falar de transformação digital. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e nós estamos com a convidada Denise Asnis, que é sócia da TAC e veio nos falar, nos responder essa pergunta que a Lê trouxe aí no início. Denise, fica à vontade e se apresenta para o pessoal. Delícia, obrigada meninas, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Denise, eu sou mãe do Lucas e da Marina. Eu chamo de criança, mas eles já são adultos. Sou casada com o Arthur há 35 anos. Sou sócia da TAC, um aplicativo que apoia as pessoas de portas de entrada, que a gente chama, a entrar no mercado de trabalho. A ideia é trazer um aprendizado, um conceito novo, para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho de um jeito muito mais gostoso e humanizado, apesar de usar a tecnologia. Eu acho incrível essa dualidade de humanizado com digital, porque é muito real, é muito dia a dia. E eu quero novamente agradecer a sua vinda, Denise. Desde o nosso primeiro contato, a gente falou sobre isso, a gente criou uma conexão muito grande com vocês, porque vocês têm valores muito parecidos com nós aqui do Foca, que é justamente humanizar as relações e usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu brinco sempre que sistemas, plataformas, soluções é para facilitar a nossa vida, mas não robotizar as relações que a gente tem com as pessoas, né? Então, a gente está super feliz que você está aqui, quero agradecer novamente, e eu acho que vai ser um papo muito bacana, principalmente para quem trabalha em RH. Então você que é de RH que está ouvindo a gente aí, esse episódio é para você, mas não somente, porque como a Denise falou, né, o trabalho que a TAC faz é um trabalho muito bacana de inserção no mercado de trabalho, e eu queria aproveitar e já emendar a primeira pergunta, que é falar como que vocês fazem isso, né, como fazer essa inserção no mercado de trabalho, provavelmente de pessoas até mais em vulnerabilidade social, através da tecnologia. Como que vocês fazem isso? Legal. Eu vou contar um pouquinho, uma pequena história antes, tá? Como é que a gente chegou aqui? O Renato, meu sócio, vem de uma base de mídia social, né? Ele fez um trabalho importante lá atrás, quando estavam começando a falar de redes sociais e marketing social. E eu sempre trabalhei em gestão de pessoas. Então, a gente se cruzou um período, a gente se conheceu quando nós dois trabalhávamos na Natura, e depois de um tempo a gente se cruzou e começamos um dia a perguntar o que você está fazendo, o que você não está fazendo. E ele começou a dizer que estava com um desafio enorme, fazendo seleção para uma empresa de fast food, e aonde ele usava a rede social para atrair candidatos. A gente está falando de uma época de pleno emprego, bem diferente do que a gente está vivendo nos anos 2022, né? Mas era uma questão de que era muito difícil trazer pessoas que pudessem estar se disponibilizando a entrar numa dinâmica, por exemplo, numa entrevista. E ele disse, eu estou e atraio 1.000 pessoas para este processo, e na verdade eles vão ficar com 50, 100 pessoas no máximo, e os demais serão dispensados. Nem sei com que qualidade de feedback eles receberão. Aí a gente teve uma sacada. Como é que a gente poderia humanizar de fato? Como é que a gente poderia fazer um processo que fosse muito mais humano, cuidadoso, atencioso e que também fosse produtivo? E aí nessa hora a gente começou a discutir o que fazer. E eu contei para ele que em 2008 ou 2009, eu fui fazer um curso lá nos Estados Unidos, e no avião passou um filme falando de como que eles estavam fazendo, qual era o processo, na verdade, dos algoritmos por trás dos sites de relacionamento. E eu, né, acabei de dizer para vocês aí na abertura que tenho 35 anos de casada, nunca tinha entrado no site, nem sabia o que era isso. E eu achei que assim, gosto de olho verde, tem olho verde, tô aqui umas fotinhos de olho verde, né? Na minha inocência daquela época. E aí eu comecei a perceber o valor que a tecnologia podia trazer nesses processos. Contei isso quando eu voltei na empresa, e a pessoa de tecnologia disse assim, volta para casinha, Denise, isso aí é muito caro, isso não tem condições de fazer agora. Mas eu achei o sucesso
é o futuro da tecnologia para a gestão de pessoas, né? A seleção do futuro está aí. Ele disse, não é agora. Bom, como diz, né, no interior, botei a minha violinha no saquinho e fui-me embora, né? Porque de fato não era isso. Nesse dia, eu contei para o Renato sobre esse ponto e ele ficou, assim, maravilhado. Ele disse assim, hoje tudo isso tem protocolo pronto, tudo isso é pronto, nós temos um produto na mão. E aí a gente começou a construir. A gente foi conversar com o nosso outro sócio, o Ernesto, a gente conversou com a Ana, e aí a gente começou a criar, de fato, o conceito da TAC. E aí eu vou falar um pouco para vocês o que é. A TAC faz uma atração, é uma forma de você, através de um único processo seletivo, você poder concorrer a diversas vagas. Como é que isso é possível? Eu entro dentro da plataforma, no aplicativo, e vou dizendo quem eu sou. Eu vou fazendo o meu cadastro, eu vou respondendo testes, eu vou respondendo perguntas, e isso vai gerando uma identidade profissional. Essa identidade, feita neste processo, fica disponível para todas as outras vagas que tiverem o perfil alinhado com o meu, né? Com isso, eu dou também uma disponibilidade maior a quem nunca trabalhou, que não tem um currículo para poder registrar, que não tem um currículo para enviar. O máximo que eu vou poder dizer de um programa de jovem aprendiz é dizer aonde eu estudo e aonde eu moro. Eu não consigo muito mais do que isso. E é um processo meio às cegas, né? A turma que trabalha com recursos humanos sabe bem disso, né? A gente recebe os currículos e fala, bom, vamos fazer dinâmica, vamos lançar um modelo diferente, porque análise de currículo não daria para fazer. Eu vou percebendo quem é esse candidato, porque ele tem um teste de personalidade, um teste de competências, que eu cruzo com o teste de cultura da organização. E aí eu consigo ver se ele tem afinidades para aquela empresa, do jeito que a gente desenhou a posição, e mais, se ele tem habilidades e até conhecimentos disponíveis para concorrer a essa vaga. E, portanto, eu gero um ranking a partir disso, que vai fazer um alinhamento com a posição. Esse é o conceito da TAC. E, portanto, a gente entendeu que, naquele momento, o que a gente deveria fazer é atuar, de fato, na base. É poder apoiar esse jovem que nunca trabalhou ou que, né, tenha tido experiências que não eram tão formais, para que ele pudesse ter acesso a trabalhos de melhor qualidade. Depois eu vou dizer para vocês que o que a gente aprendeu ao longo desses 4 anos é de que não é nem tão jovem assim. A nossa questão no Brasil tem a ver com escolaridade. Então, hoje, o nosso aplicativo faz posições, inclusive de pessoas para a faixa de 40, 50 anos, que são posições operacionais. E o que traz de diferente, que eu percebo, que contribui no social, o impacto social, é que por mais que a pessoa não saiba fazer o currículo, não saiba o que colocar no currículo, todos esses testes que ela vai fazendo ao longo do processo, dá a possibilidade, já monta ali um perfil muito mais robusto, que ela mesma acaba nem vendo, né? Acaba nem enxergando esse perfil quando vai para o processo. Isso é muito legal, porque a gente, com essa questão, começa a dar conhecimento para as pessoas. Ela faz um teste de personalidade e começa a se conhecer. Ela não tem esta oportunidade na grande maioria das vezes. Então, ela consegue perceber a habilidade que ela tem para resolver problemas, o quanto ela é boa de iniciativa, o quanto ela é mais do relacionamento do que da análise, e a gente vai dando estas informações para os candidatos. Então, toda a informação que ele traz ou o teste que ele faz, ele recebe de volta, né, perfil, resultado, informações, e isso vai trazendo uma base para a gente. Tudo começa pelo autoconhecimento, e aí o aplicativo também tem isso, né, para exatamente propiciar esse modelo. Além disso, a gente tem uma série de cursos que são chamados de cursos entre aspas, porque são coisas muito curtas, mas que ajuda esses candidatos a poder se preparar melhor. Então, como se preparar para uma entrevista, como que ele pode fazer um bom atendimento a cliente, como que ele também consegue se relacionar em time. Então, a gente vai trazendo uma disponibilidade dele perceber a cultura das organizações são diferentes, como eu me visto numa empresa diferente da outra.
E o cuidado que a gente tem é sempre na base do processo educacional é de não trazer padrões. Então, você nunca vai ver na TAC vista-se assim, coloque um terninho preto, nada disso. Você vai trazer a reflexão para que o candidato avalie que tipo de empresa, como são as pessoas, entra no site, avalia o que tem. A gente suporta um pouco esses candidatos que não tiveram acesso a essas informações e nunca tiveram modelos para seguir antes. Quando eu falei no início, que a gente criou uma conexão e agora você compartilhando com os nossos ouvintes essa história, que a gente falou muito brevemente, mas agora entrando no detalhe, acho que é legal as pessoas saberem que a gente não comenta isso muito aqui, mas o Foca ele existe, o Foca no Trabalho, ele existe o podcast, justamente por conta desse gap que a gente de RH, e eu lembro disso vividamente, assim, na minha carreira, Denise. Você entrevista 5 pessoas e uma vai para o gestor, que talvez não vai ser aprovado, porque a régua é muito alta, porque nunca é o suficiente. O mercado de trabalho ele tem uma resposta, e aí aqui vai a minha crítica para você de RH, que é assim, vamos pegar um jovem, né? Se ele tem de 16 a 18 anos, ele é muito novo, ele não tem experiência. Se ele tem dos 18 aos 25, ele ainda está estudando, ele é muito júnior, não vai servir para a vaga. Se ele é dos 25 aos 30, ele não é tão experiente, porque a vaga que eu tenho é mais sênior. Se ele tem dos 30 aos 35, talvez ele encaixe, porque para mim a bolha do mercado de trabalho é dos 28 aos 35, porque a partir dos 35 a pessoa ficou velha. Se for mulher, fica mais velha mais cedo, e se for negro, não tem a qualificação necessária, e se tiver alguma deficiência, essa pessoa ela não tem aptidão. Então, eu trago essa fala, principalmente para a gente trazer o alerta para o RH que está ouvindo, que a régua é muito exigente, e que a gente precisa olhar para as pessoas e para a diversidade que a gente tem no país. Porque se eu tenho no país um grupo de pessoas que não tem qualificação por uma questão ali social, que a gente aqui não vai entrar no detalhe, mas a gente precisa olhar para isso, o que a gente de RH está fazendo com isso, né? A gente está dando um mínimo de orientação e, gente, é coisa simples. Aqui eu tenho, né, a gente está trazendo uma convidada que trouxe uma solução pronta para vocês. Pronta, entre em contato com a TAC, se informe e entenda a solução. Mas às vezes é você numa entrevista, é você falar assim para a pessoa, nossa, eu gostei muito de você, eu vejo potencial, e justamente trazer esse contexto. Aqui para a empresa que eu estou hoje, realmente a nossa cultura não vai encaixar. Mas se você fizer isso, isso e isso, talvez você encaixe em outra. E nas nossas orientações profissionais, eu e Bruna, uma das coisas que a gente faz através do Foca, oferecer a orientação profissional. E aí a maioria das pessoas que chegam para o atendimento, que é um atendimento individual, algo mais personalizado, que a gente não consegue atender a demanda que existe, né, porque é muito ali pontual, é justamente essa falta de autoconhecimento. Porque se eu não sei o que eu quero, o que eu gosto, o que funciona para mim, automaticamente eu não vou conseguir buscar aquilo que encaixa, né? E você falando desses cursos, mas são cursos breves, são cursos curtos, mas isso é fundamental para as pessoas, eu brinco sempre, né? E é uma brincadeira séria, não dá para você treinar na entrevista, você tem que ir para a entrevista para passar. A entrevista você não treina, você treina no seu espelho, você grava um vídeo, você treina com seus pais, você treina a entrevista ali num ambiente seguro. A mesma coisa quando você faz a prova, né? Você estuda, estuda, estuda para na prova você passar. E aí justamente eu queria te perguntar, esses cursos, como que funciona de forma prática? Então, por exemplo, eu sou um candidato, como você falou, né? A TAC não tem idade, é qualquer idade, e vão lá, façam o cadastro, entendam como o aplicativo funciona, mas falando de maneira prática para o nosso ouvinte que talvez não conheça, qual que é a jornada dele? O que ele faz primeiro? Ele baixa o aplicativo, ele faz um cadastro ali preliminar, como que ele acessa esse conteúdo? Legal. Você trouxe fatores muito interessantes aqui na tua fala, que me move muito, né? Tem uma questão importante aqui, que é como que a gente olha para quem está atrás do currículo como uma pessoa, como que a gente olha quem está na nossa frente na entrevista como uma pessoa. E é uma coisa importante do tema que a gente está falando, e eu já vou te responder, mas isso me trouxe essa reflexão, que é, apesar de antes,
processo não ter tecnologia, ele também não era humanizado na maioria das vezes. Então, a falácia de que a tecnologia nos afasta do humano, não necessariamente, né? Então, esse é um ponto importante para a gente ficar sempre alerta como RH, né? Gestão de pessoas precisa ter este olhar sempre de que é para pessoas, por pessoas e pelas pessoas, né? E aí, te respondendo, a jornada da TAC, ela é bastante simples, baixa o aplicativo, né, em qualquer uma das lojas de aplicativos, e aí você começa a fazer a sua jornada. Eventualmente, você vai ter acesso à TAC através de um link de vagas que estão sendo publicadas. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma série de vagas para pessoas com deficiência, para serem treinados e se tornarem desenvolvedores de tecnologia. Então, ao longo de 3 meses são formados, depois eles continuam na posição, mas já começam como empregados desde o princípio. Então, ele às vezes recebe esse link, né, através dessa empresa ou da divulgação, ele pode entrar e vai fazer o caminho para essa vaga. Ou então, ele vai direto, baixa direto a TAC e participa já passando pela trilha que a gente chama tradicional. Então, quando o candidato entra na TAC, não por uma vaga específica, ele constrói a trilha que é mais padrão. Então, ele vai fazendo todos os testes de personalidade, de competências, e aí ele vai tendo aulas que ele vai podendo seguir de acordo com o interesse. E a gente trabalha com gamificação. Então, são sempre atividades curtas, de 1 minuto, 1 minuto e meio, alguns vídeos, né, que vão trazendo um pouco mais de leveza para o processo de aprendizagem, e a gente tem um orgulho, assim, de algumas coisas muito legais, assim, um candidato, quando fica na plataforma, ele entra e fica de 16 a 18 minutos fazendo os testes, porque eles adoram fazer, eles curtem e mandam mensagens, que é muito legal e leve o processo, né, e isso é um índice muito alto para aplicativos que têm a ver com educação ou que tenham a ver com seleção. Então, a gente tem, assim, o maior orgulho de trabalhar dessa maneira em que você possibilita ao candidato de fazer um processo seletivo gostoso, né? A partir daí, esses dados do candidato estão disponíveis na TAC e a gente, então, quando tem um cliente que tem a vaga, ele cadastra a sua vaga, faz todo o seu teste de cultura e a gente vai fazer o match dessas posições com as pessoas que a gente tem dentro do nosso banco. Esse match vai fazer um ranking que vai conseguir listar quem tem aderência de 100% para menores, né? E depois a empresa consegue fazer um acionamento disso. Então, eu quero contratar 5 pessoas, eu quero trazer as 10 primeiras para essa vaga. Nesta hora, acontece o movimento de a empresa passar, então, para o candidato que ele tem afinidade com essa vaga. E ele passa a fazer uma candidatura, se ele quer ou não colocar os seus dados disponíveis para a empresa, porque até aquele momento as informações dele não são disponibilizadas. Então, isso nos garante controle, gestão de lei de proteção de dados e a disponibilidade de saber que o seu currículo só estará indo para lugares ou para vagas que você de fato tem interesse, apesar de às vezes ter afinidade com outras posições. Então, nessa hora, o processo segue de acordo com a organização. Então, há empresas que vão direto para a entrevista, há empresas que vão chamar para dinâmica de grupo, e aí então começa o processo de seleção, né? Então, ele tem toda a base dele já criada dentro da identidade profissional, e a partir daí a organização começa a seguir o fluxo interno, e a gente tem um cuidado que é dos mais importantes, desde o princípio na TAC a gente trouxe isso, que é dar feedback a todo mundo. Então, aí a cada fase a gente vai dando a comunicação e vai explicando onde foi, mas a parte de seleção tem a ver com a empresa, né? Na hora que a empresa vai dizer o processo. Então, nesta hora, a gente faz as cobranças e a gente começa a trazer os lembretes. E se essa empresa fechar o processo seletivo e não passar a informação para todos os outros candidatos, então nós na TAC fazemos uma comunicação para que ele saiba que o processo terminou e o perfil das pessoas que foram contratadas tem alguma coisa de diferente a menos ou a mais do que ele pode trazer para a empresa. Então, nesta hora, a gente favorece também o autodesenvolvimento de novo, porque eu estou trazendo que competências e que qualidades ele poderia buscar para se candidatar a essa vaga no futuro novamente. Olha, Denise, eu
fiquei impressionada, eu gostei muito. Eu já fui candidata pela TAC, então eu já tive essa experiência. Que delícia! Então, acho bacana trazer que realmente é algo que... Porque hoje tem tanto estímulos, né, que você vai mexendo, vai abrindo uma página, abrindo outra, e o seu foco de atenção ali acaba ficando mínimo, né? Quando você vai ver pesquisas, as pessoas ficam pouquíssimo tempo em uma página olhando. E saber que as pessoas ficam na página fazendo ali todos os processos de 17 a 18 minutos é um tempo muito grande, e isso quer dizer o tanto que é prazeroso também você participar, porque muitos processos seletivos são cansativos e acabam não sendo prazerosos e acabam também mostrando uma experiência, né, ali olhando para a experiência do candidato, acaba sendo péssimo. E isso reflete o quanto a pessoa vai participar ali do processo novamente ou não vai. Acho que é interessante pensar nisso. Eu acredito que é um mundo perfeito, assim, sendo bem sincera. Mas olhando para o RH hoje, que ainda não tem o poder ali de escolha, que ainda não consegue trazer a ferramenta para dentro da empresa, óbvio que dá para fazer um diagnóstico, olhar ali quais são os gaps e tentar trazer com uma proposta, até até uma forma aí de motivar o RH, quem está ouvindo aqui, levar para sua empresa. Mas, na sua visão, como o RH hoje pode começar a agir de forma humanizada nos processos, né? Pode desenhar processos mais humanizados, esse RH que ainda não possui essa ferramenta, né? O RH que ainda não consegue, ainda não tem condições de utilizar. Como que ele pode elaborar uma jornada, elaborar etapas com um olhar mais humanizado? Então, eu acho que é muito parecido com a jornada que a gente fez na TAC, né? É poder passar por todos os processos e pensar como é que a gente está tratando o indivíduo, como é que a gente está possibilitando trazer produtividade, porque as duas coisas andam juntas, né? Então, nessa hora, é importante ter isso. A gente tem pesquisas que dizem que um candidato, ele tem contato com a marca pelo menos umas 14 vezes antes de se candidatar a uma vaga, em qualquer aplicativo, em qualquer vaga ou no site das empresas. Então, de uma certa forma, eu começo o processo humanizado a partir daqui, quando a gente comunica muito claramente quem a gente é, porque senão a gente faz uma comunicação em que a gente é extremamente participativo e, na verdade, a gente não tem nada de cultura participativa. E aí a gente começa a atrair pessoas que, obviamente, estão interessadas naquele tema ou em trabalhar em empresas com aquela característica e não conseguem, porque não é isso que vão encontrar. Então, o processo de atração, né, e de marca empregadora é um dos caminhos mais importantes para a gente começar a humanizar o processo, é não vender aquilo que a gente não é, né? Como segundo ponto, eu acho importante a gente cuidar do tempo do candidato, da disponibilidade que você pede, né? Então, normalmente, são pessoas que podem ou não estar trabalhando, podem ou não morar perto do trabalho que você está querendo oferecer. Então, esse movimento é difícil. Nós tivemos empresas, para vocês terem ideia, que a gente solicitou que eles pagassem o transporte, porque a dinâmica naquela época, antes da pandemia, era presencial. Uhum. E aí, nós estávamos tendo baixas de candidato, e a gente foi entender por quê. Quando a gente ligou para perguntar por que você não está participando, ele disse, porque eu não tenho como ir à dinâmica, eu não tenho dinheiro para ir na dinâmica. Então, a gente negociou com a empresa, a gente emprestou, pediu para essa pessoa emprestar o dinheiro, e aí, quando ela estava na dinâmica, a gente pagou para que ela pudesse voltar e devolver o dinheiro de quem ela pediu emprestado. Então, a realidade é muito diversa, né? A gente não pode se colocar e achar que todo mundo vive como a gente. Então, a gente se coloca dentro de um prédio, numa salinha bem climatizada, e fala para as pessoas, tem que vir até mim fazer o processo seletivo. Nem todo mundo tem condições de fazê-lo. Então, quando eu começo a olhar para esse ponto, a perceber essa diferença de cada um e a respeitar, eu estou tornando o processo mais humanizado. Toda vez em que a gente puder não buscar o super-homem, como, né, a Lê trouxe o ponto, eu mais ainda estou trazendo um processo humanizado. Então, é muito importante quando você é um recrutador que vai pegar o perfil da vaga, entender quais são os pontos em que as pessoas
abre mão? Porque normalmente é natural, gente. A gente quer buscar sempre o melhor, né? Então, a pessoa que quase poderia ser presidente na descrição do perfil de uma posição de analista 1, né? Então, o que a gente precisa se perguntar é o que eu abro mão? No que é que eu posso fazer de diferente? Qual é o positivo de um lado e do outro que possa me colocar de outra maneira? E com isso eu consigo humanizar muito mais o processo seletivo. E ainda caminhando, né, por essa questão da entrevista. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu aprendi com um antigo gestor muito querido de que as entrevistas precisam terminar com feedback. E eu nunca mais esqueci sobre isso, né? Por quê? Vocês todas já passaram, né, por processos seletivos. Eu já passei, os nossos ouvintes já passaram, na grande maioria deles. É muita ansiedade. A gente quer, né, fazer uma imagem bem feita, ou a gente quer conseguir, ou a gente precisa conseguir esta vaga. Então, a gente vai numa busca, numa ansiedade, a gente está ali sendo avaliado. E eu entrar numa entrevista, numa conversa, falar tudo que você quer saber sobre mim, e no final eu não tenho um pequeno feedback, isto é muito, muito difícil de lidar. Então, se a gente se colocar no lugar sempre da pessoa, né, a gente começa a trazer um processo mais humanizado. Então, eu sempre termino dizendo, eu vejo este talento, eu vejo esta questão, isso aqui talvez esteja faltando para o meu processo, então se eu encontrar alguém que tenha esta competência melhor, talvez você não seja classificado neste momento. Então, há uma forma de eu poder dar retorno para processos mais simples a processos mais sofisticados, para que a pessoa pelo menos saiba aonde ela está e o que aquilo significa, né? E o ser humano, principalmente o ser humano brasileiro, não gosta de dizer não, né? E às vezes esse não dizer não ali na frente transforma a vida da pessoa não humanizada. Eu vou dizer para vocês, quando a gente fez TAC, a gente foi fazer um processo de testar os nossos cursos, e aí a gente foi numa ONG para que os jovens que estavam nesta ONG, né, estudando nessa ONG, pudessem fazer o processo. No final, assim, dessa manhã que eles estavam fazendo os testes, me dando feedback, um me procurou e disse assim, você poderia me dizer por que eu sou tão ruim? Eu olhei, eu não conhecia essa pessoa, né, um garoto, né, 16 anos, 15 anos, eu disse, por quê? Porque eu nunca passo no processo e nunca ninguém me diz por quê. E aí, é óbvio, gente, você vai uma vez, você vai duas vezes, só tem nãos e nãos e nãos, a gente vai acreditando nessa história, né? E o papel do recrutador é também cuidar disso, é também poder ser um semeador de sementes boas, né? E não de processos que vão prejudicar essas pessoas. Então, durante o contato com o candidato, cuidar disso, né? Acho que esses são alguns dos pontos que podem fazer o processo ficar muito mais humanizado. Eu vou fazer 2 comentários que eu acho que é muito pertinente com a sua última fala, e trazer um pouco da minha história aqui e um case que eu guardo. Aí case, né, gente, a gente gosta de falar no inglês, né, vamos parar com isso? Vou trazer um exemplo que para mim foi muito emblemático, porque como eu falei, eu acho que você pode estar no processo seletivo em grupo, você pode dar uma devolutiva coletiva para o grupo sem expor ninguém. E principalmente em entrevistas individuais, você deveria, é obrigação do recrutador, dar uma devolutiva. Dar devolutivo, o famoso feedback, ela é positiva e negativa. Não é possível que aquele ser humano na sua frente não tem nada de bom, né? Você deve ter visto alguma coisa, e é só você falar, e se tiver alguma coisa ali, e foi muito importante você falar no final, Denise, que o brasileiro não gosta de dizer aquilo que não é bom. Mas com um jeitinho, bem intencionado, dá para você falar que a pessoa não foi bem. E aí vou trazer um exemplo, que é da Aline. A Aline foi uma candidata minha de, sei lá, uns 3 anos e meio a gente fazia. Lembra quando a gente fazia entrevista presencial, que a gente do RH queria fazer online e o pessoal não deixava? E aí a pandemia veio e agora todo mundo viu que facilita ali o acesso? Pois bem, estava fazendo entrevista presencial e era uma vaga para trabalhar no meu time mesmo. Então, eu tomei aquele cuidado extra. Eu marquei entrevistas de 1h30. Eu sei que às vezes o recrutador não consegue fazer isso, mas eu tive esse cuidado, 1h30, pegar aquela pessoa, conhecer de maneira profunda e já deixar uns 15 minutos ali de devolutiva e feedback mais profundo. E aí eu lembro que no caso dessa candidata, chama Aline, ela não foi bem na entrevista. Ela não foi bem, ela não iria passar, ela era introspectiva. E, gente, aqui não estou expondo a candidata, vocês não sabem quem é ela, tá? E eu sei que a Aline escuta a gente, talvez ela vai gostar, porque ela me escreveu, acho que é uma história que vale a pena compartilhar. Ela era introspectiva, não era nada demais. Mas eu sabia que para a demanda que eu tinha, ela iria sofrer, porque ela era introspectiva
introspectiva e assim, eu ia ter que expor ela a situações que ia fazer mal para ela. Não era uma questão de capacidade, todo mundo consegue fazer o que quiser, mas eu precisava daquela competência específica mais rápido. E eu expliquei isso para ela. Eu falei, olha, você tem uma competência boa, você tem experiência, você sabe fazer boas entrevistas, mas você é um pouco mais introspectiva. E aqui eu vou te expor num nível de atividade que assim, você vai sofrer. Então eu prefiro te deixar livre para outros processos. Você tem isso que é muito bom, você faz aquilo que é muito bom. Beleza. Passaram 6 meses, sei lá, 1 ano. Eu tô feliz e contente. Eu já tava, acho que em outra empresa, Denise. E aí eu recebi uma mensagem no LinkedIn. Um textão, assim, textão. E ela contando que ela nunca esqueceu daquela conversa que a gente teve e que eu vou tentar falar sem chorar, tá? Porque toda vez que eu lembro eu começo a chorar. E que ela tava escrevendo aquela mensagem do emprego que ela conseguiu. Porque depois do feedback que eu dei para ela naquele momento, ela se percebeu, ela mudou o comportamento dela e ela passou em 2 entrevistas e ela escolheu o emprego que ela queria. Detalhe, ela estava 1 ano e meio sem trabalhar, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Eu não estou de forma nenhuma, eu quero deixar isso muito claro ainda bem que tá gravando, né? Deixar muito claro que assim, a Alessandra ali poderia ser qualquer pessoa, gente. É só você perceber o candidato, você dar a devolutiva, acolher. Então eu acolhi, ela estava 1 ano e pouco, desempregada, nananã. Dei a devolutiva e ela foi, é competência dela, ela passou nas 2 entrevistas porque ela é boa. E a gente precisa disso mais no RH, porque assim, eu não tenho, e eu vou me colocar na rodinha porque eu trabalho em RH há 20 anos e fiz isso durante muito tempo errado. Eu não tenho muitos exemplos desse para dar, porque talvez na maioria das entrevistas que eu fiz ali na correria porque eu tinha que fechar a vaga e eu não dei o feedback adequado. Então, infelizmente, eu não tenho muitos casos aqui para dar, eu tenho um caso aqui e ali. E se você foi meu candidato e candidato da Bruna, já aproveito, eu sei que Bruna hoje é business partner, tá mais afastada do recrutamento, comenta, porque tem muito candidato que passa por entrevista com a gente, ou tem contato e escuta o Foca. E aí eu queria justamente aproveitar esse momento que a gente está falando de feedback, da importância da humanização, Denise, pedir para você deixar uma mensagem final para esses RHs que estão nos ouvindo, e já aproveitar, por favor, deixar suas redes, onde que a gente encontra você nessa internet, porque eu suspeito dizer que os RHs que estão ouvindo esse episódio agora, nesse final, eles vão querer te conhecer e te encontrar. Que gostoso, muito bom. Eu posso te dizer assim, ó, o exemplo basicamente termina esse episódio aqui, né? O exemplo que você traz é isso, quando eu considero que quem está na minha frente é o ser humano, que tem ansiedades, desejos, né, frustrações, medos, angústias e muito amor para dar. Se a gente consegue olhar para essas pessoas dessa maneira, qualquer coisa que a gente faça se torna humanizado, né? Não é esse chavão do RH humanizado que a gente escuta, mas é de fato poder olhar para ele com cuidado. Você pode fazer o que for. A Bruna pode fazer atendimento, pode fazer um programa de gestão de clima, pode criar um programa de desenvolvimento para as pessoas, de uma maneira humanizada totalmente diferente do que a gente fazia no passado, na máquina, quase que produção. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente tornar o processo humanizado é diálogo, é poder ouvir o outro. E eu termino falando um pouco isso mesmo. Procure ouvir mais as pessoas, dê mais atenção, olho no olho, dê bom dia, que eu acho que isso vai fazer uma mudança importante no seu trabalho e, obviamente, mudar a qualidade do RH que você faz, porque a gente é o reflexo de tudo isso. E para me encontrar, vocês me acham fácil. Bom, Denise Asnis, basicamente só tenho eu no mundo. Então, vocês me acham em Facebook, no Insta, vocês me acham no LinkedIn, vocês me acham também pelo e-mail da TAC, denise@tac.com.br, Denise com S, e TAC se escreve TAQE. Aproveitando para vocês, TAC significa confluências de energia em Quechua, né? Esse é um processo bem gostoso de compartilhar com vocês, porque a confluência de energias tem a ver com a disponibilidade de eu poder ajudar o outro e o outro poder me ajudar a ser quem eu quero ser e o outro a quem ele pode ser na sua totalidade. E é isso que a gente quer fazer na TAC, é isso que a gente acredita que vocês consigam fazer também nos RH. Adorei estar aqui com vocês, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Nós que agradecemos, Denise, muito obrigada por essa aula
Eu tenho certeza que quem é RH que ouviu esse episódio já vai correr para te adicionar, para conhecer mais do teu conteúdo, mais de você, mais da TAC. Então, muito obrigada. E se vocês quiserem encontrar o Foca, nós estamos no Instagram ou no LinkedIn como @Foca no Trabalho. Ale, onde o pessoal pode encontrar? Eu tô em todas as redes do Foca, a gente também tá lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, a gente vai deixar todos os links aqui nesse episódio, e você, RH, que chegou até o final e deve ter ficado um pouquinho emocionado, arrepiado, só vai falar com a Denise, vai procurar a TAC, vai se informar e vai humanizar os seus processos. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau. Tchau.